crendo. Boa noite, povo de Deus. Amém. Boa noite. Amém. Aqui não tem nenhum velho, por que está fraco assim? Boa noite. Amém. Então, eu aproveitei a via de escape. Disse que eu poderia pregar ou então ter outra direção, né? E Deus me deu outra direção. Coisa boa é encontrar quem pode ajudar a gente. Lembre bem disso. Se você está numa certa situação, procura alguém naquele momento mais cruciante da vida. Você estende a mão pedindo socorro e alguém lhe diz: o que eu posso fazer é agora. Então você dá vontade de abraçar essa pessoa e você então fará tudo o que pode. Deus me deu um cartucho melhor do que o que está aqui. E eu gostaria de, nesta noite, com todo o meu coração, trazer aqui à plataforma o pastor Ezequiel. Venha, homem de Deus, com coragem. As famílias, os irmãos, pastores, todos estão ao seu lado, firmes na palavra de Deus, prontos para ouvir tudo que o Senhor Deus quiser falar nesta noite. Estou crendo assim. Temos tido muitos momentos maravilhosos, ouvido bons e maravilhosos conselhos sobre hinos. Então não há necessidade mais de eu falar sobre hinos. Vocês já aprenderam. Ainda bem que eu não tenho voz para cantar, tenho para falar ao povo de Deus. Mas no fundo o que a gente pode ver e ouvir é que parece que nós estamos cansados de ouvirmos hinos secos. Estamos com vontade de ouvir aqueles hinos, não desfazendo, mas aqueles hinos que ainda pode arrancar lágrimas. Aquele tempo passado, quando a Assembleia de Deus ganhava almas com o canto de um hino, agora é o tempo da noiva. Deus pode ungir essas vozes maravilhosas que nós temos em nosso meio. Vocês cantam maravilhosamente, mas a responsabilidade de quem canta não é menos do que quem prega. Assim como um pregador chora e ora de madrugada, vocês que cantam também podem apresentar isso a Deus e com isso influenciar os anjos a cantar conosco. Amém. Cadê o? Eu gostaria só de deixar isso com o meu amado companheiro. Parte do verso 11 do capítulo 12 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Quando Deus disse assim para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Eu ainda lembro daquele dia, aquela hora, quando Deus lhe usava. Timoneiro, aquilo nunca calou dentro de mim. Se Deus nos der como aquela noite, felizes nós seremos diante de Deus.
Amém? Vocês poderiam ficar em pé um pouquinho? Eu gostaria de apresentar o homem de Deus, meu companheiro, o homem que Deus falará nesta noite usando a sua palavra. Eu gostaria simplesmente de dizer isso na minha oração: Senhor Deus, aqui está o homem desta noite, meu amado, precioso irmão, pastor Ezequiel. Assim como o Senhor tem ajudado, amparado esta vida, mais uma vez, ó Deus, honre o teu nome nesta noite. Eu creio que aqui há almas famintas, famílias que se deslocaram de certas distâncias para estar em tua presença nesta noite, e eu creio que os céus se abrirão neste instante em favor destas famílias. Fala, ó Deus, inspira, ó Deus, toma em tuas mãos, ó Deus, para a glória do teu nome, o teu filho para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Te ajude. Amém. Podeis vos assentar. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Deus está em mim, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como a manhã se levanta, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém. Aleluias. Deus abençoe o seu povo nessa noite. Eu estou observando essas duas pombinhas desde o início da reunião, como elas estão unidas, observando, creio, escutando, participando desta adoração, desses louvores, e creio que Deus e sua futura esposa, sua noiva, estão juntos desta forma. Antes de falarmos alguma coisa, eu fiz algumas anotações porque minha mente é falha demais, então eu preciso escrever para me lembrar, para me recordar. Enquanto pelo Espírito Santo os ministros advertiam sobre a parte devocional, a parte de louvores, hinos, música sacra e assim por diante, eu me lembrei do que o profeta disse, que Deus colocou a lua como uma vigia sobre o mar, para que o mar não ultrapassasse limites, para que ele parasse aonde Deus lhe determinou, e a lua ficou como vigia de Deus. E olhando para esses ministros pelo Espírito Santo, eles têm sido colocados como vigias de Deus, para não permitirem demônios, espíritos, passarem os limites, adentrarem, perfurarem o cerco e se filtrarem no povo de Deus, ou no meio do povo de Deus.
e fiquei tão satisfeito em ver isto. Outra coisa que eu gostaria de pedir aos ministros, aos pastores, é desculpa por não participar da reunião do meio-dia. Eu estou inocente quanto a esta reunião, eu não sabia o horário, nem a hora, nem o local onde haveria esta reunião, por isso não estive na reunião. E sobre o convite do ancião pastor Amâncio Pereira Sobrinho, ancião bem entendido, não no sentido de idade, mas no sentido de idoneidade, de maturidade, no sentido ministerial. Quando ele me fez este convite ali assentado, eu disse: eu não poderei me acovardar desta vez, porque já me acovardei em outra reunião em Goiânia, quando ele me lançou um convite a falar a obreiros. Eu disse: Deus é muito pesado para mim. E fiz como Jonas. Em vez de ir para Nínive, eu fui para Tarsis. Arrumei 1000 desculpas e não fui na reunião. Depois fiquei envergonhado com minha própria covardia. Mas hoje eu disse: pastor Amâncio Pereira Sobrinho, eu aceito, se o senhor assim quiser. Ele falou: então está feito o trato. Agora, se eu ficar envergonhado aqui diante do povo de Deus, para mim não será surpresa, porque eu já sou uma vergonha para mim mesmo. Se eu falhar, para mim não será surpresa, porque eu já sou uma falha. Mas estive pensando: eu irei, porque sou um pigmeu do grande rei. Eu tenho alguma coisa também a dizer nesta noite. Estive pensando: é preferível, irmãos, é preferível, como ministros de Deus, termos diferenças pessoais entre nós, dificuldades pessoais, do que termos dificuldades ou diferenças doutrinárias. Por um motivo: a diferença pessoal permitirá nós andarmos juntos, mas a diferença doutrinária não permitirá nós caminharmos juntos. Eu dizia a um companheiro: posso não me dar bem com você pessoalmente, humanamente falando temos problemas, mas doutrinariamente, pela graça de Deus, não temos problemas. Agora, eu estou com 3 assuntos e estou pedindo a misericórdia de Deus aqui. Estou com a mensagem Portas na Porta, Anjos Celestiais e Anjos Terreais, Sementes e Gentios. E eu gostaria que Deus me ajudasse neste momento. Paulo, o apóstolo, ele chamou a atenção daqueles que ele levou ao Senhor Jesus Cristo. Ele chegou a considerar que estaria trabalhando em vão com eles, se acaso eles deixassem a graça do Senhor e retornassem novamente a ritos, a ordenanças, a guarda de dias, meses, tempos e anos. E pela graça de Deus, como um povo tirado dentre os gentios, nós temos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos guarda todos os dias. Hoje nós não guardamos o sábado, é o sábado quem nos guarda. Hoje não precisamos ser circuncidados, porque a nossa circuncisão não é no físico. A nossa circuncisão, diz o profeta, é o Espírito Santo no nosso coração, tirando o excedente para fora, o mundo para fora. Então Paulo diz: sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres
aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, meses, tempos e anos. Receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco. Creio que se o profeta da era visse alguma coisa tentando adentrar ao povo da mensagem sobre aquilo que ele não ensinou, ele usaria a mesma autoridade do apóstolo Paulo e diria: receio que não esteja trabalhando em vão convosco. Porque nenhuma revelação pode vir a não ser através do sétimo anjo, de Apocalipse 10, versículo 7. E é o que iremos falar nesta noite. Vamos nos colocar de pé. Apocalipse 10, versículo 7. Será bem curta a mensagem, eu creio. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Senhor Jesus, neste único, sagrado e santo nome, nos aproximamos do teu trono de graça, humilhados e convictos, Pai, que o Senhor Jesus nos ajudará nesta noite, pois aqui há almas preciosas, há vidas preciosas, há pais de família, mães de família, moços, há moças, há crianças, com os ouvidos aguçados e prontos para ouvir aquilo que o Espírito quer falar. Usa-nos em tuas mãos, ó Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas, fraquezas e imperfeições, e que isto nesta hora não seja pedra, o empecilho, Senhor, para impedir, ó Deus, que tuas bênçãos desçam sobre este lugar, em salvação, em cura e libertação, em transformação de vidas. Glória a Deus. Pai Santo, ajuda-nos a falar a tua palavra com autoridade divina, em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos. Amém. Podeis nos assentar. Eu creio que a pessoa que muito sofrerá aqui nesta noite é minha esposa. Mas nós vamos, em um curto assunto, falarmos sobre anjo celestial e anjo terreal. Anjos dos céus e anjos da terra. Vamos entender, a palavra anjo quer dizer mensageiro. Nós vamos distinguir anjo celestial do anjo terreal. Os anjos celestiais são arcanjos, querubins, serafins. Há uma ordem angelical nos céus, em que temos anjos, arcanjos, querubins e serafins. Olhando a Bíblia, nós vamos ver eles muitas vezes sendo usados no serviço de Deus a favor dos homens. E até onde eu tenha luz nas Escrituras e eu entenda, cada filho de Deus, cada filha de Deus tem um anjo. Em 1974,
1984, 83 aproximadamente, eu trabalhava secularmente em uma firma e tenho a recordação de uma certa feita ter adoecido, de mesmo não conseguir levantar-me da cama, perdendo dias de trabalho e correndo o risco de ser dispensado da firma. Eu lembro-me como se fosse hoje, eu me esforcei o que pude, me arrastei pela cama, coloquei meus joelhos no chão e disse: Senhor Jesus, envia o teu anjo e me ajuda, pois eu preciso trabalhar. E naquele momento, irmãos, um calor imenso tomou meu corpo, senti fortaleza nas minhas pernas, levantei-me, coloquei minha farda de trabalho e disse à esposa: eu vou para a firma, e fui trabalhar normalmente. Agora, vamos usar exemplos e vendo personagens bíblicos aos quais Deus enviou anjos, e como é que eles trabalharam em favor destes personagens. Por exemplo, a Daniel foi enviado um anjo pelo motivo de Daniel se humilhar perante Deus. Me parece, me ajudem nesse momento, que Daniel orou 21 dias no rio Edequeu, qualquer coisa assim, rio Quedar. E Daniel ali orando e se humilhando diante de Deus, Deus lhe enviou um anjo para lhe mostrar a sua vontade, o seu plano acerca do seu povo Israel. Agora, quando falamos a palavra Israel, logo lembramos na lei mosaica, na guarda de sábados, na guarda de dias, de meses, de anos, e ritos e assim por diante. E eu procurei ver aqui e coloquei os adventistas do sétimo dia, os quais eu chego a entender, segundo a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que todos que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. Uma, porque Israel não guardava somente um sábado. Havia vários sábados que Israel guardava: o 15º dia, o 23º, o 10º dia e assim por diante. Havia sábados, não somente um sábado, o 7º dia, mas vários sábados que não eram o 7º dia, os quais eram também dias de descanso que Deus ordenou para que Israel guardasse. Então aqueles que hoje dizem ser sabatistas e que guardam sábado estão verdadeiramente longe daquilo que significa sábado, e creio estão fora da graça e debaixo de maldição, porque não dão conta de guardar toda a lei. E até onde eu entendo, na Bíblia Sagrada, a lei de Moisés, a lei cerimonial, foi abolida em Jesus Cristo. Embora eu entenda que a lei moral está no coração da noiva, sem imposição, sem força própria, porque não há condições nesta hora de um homem, normalmente falando, fisicamente falando, naturalmente falando, olhar para o nudismo na rua e não pecar contra Deus. Mas quando Jesus disse: aquele que olhar e cobiçar já adulterou, aos antigos era o ato considerado o crime, o pecado.
Mas então entendo que nesta hora a graça de Deus é muito maior sobre o seu povo do que algum tempo atrás. Então os adventistas do sétimo dia erraram em datar a vinda do Senhor Jesus, porque estes basearam-se nas 70 semanas de Daniel, aplicando-a a hebreus e gentios. Irmãos, com os hebreus, com os judeus, Deus trata como nação. Com nós, Deus trata como indivíduos. Embora a noiva é um corpo, amém, formado de gentios. Irmão Brana, até onde entendo, ele diz, entra alguns judeus também na noiva, mas é um tratamento diferente. Com os hebreus foi lei, com a noiva gentílica é graça. A lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles, baseando-se nas 70 semanas de Daniel, aplicando a hebreus e a gentios, eles marcaram a data da vinda do Senhor e erraram tremendamente, porque estas 70 semanas são determinadas ao povo de Daniel, a cidade de Daniel. E claro que o povo de Daniel são os judeus, e a cidade de Daniel é Jerusalém. Agora nós vamos olhar um pouquinho para os judeus. Para os judeus já se cumpriram 69 semanas e meia. É o que eu vejo na mensagem do profeta. Eu não vejo isto aqui de maneira nenhuma, de outra forma. 69 semanas e meia, restando apenas a metade da última semana, está certo? Que são os 3 anos e meio de grande tribulação, está bem? Que as duas testemunhas, que não tenho medo de falar, Moisés e Elias. Não, irmão Brana não poderia pregar para os judeus. Alguém incentivou o irmão Brana. Alguém tentou ajudar, dizendo, vá, irmão Brana, com este ministério tremendo de revelações, este poder tremendo manifestando sobre a sua vida, os judeus crerão. Irmão Brana foi até o Cairo, no Egito, mas como Deus tem as coisas em ordem, nunca Deus teve as coisas em desordem. Glória a Deus. Na noiva não há desordem, por isso você não vê mulheres em cima desta plataforma, porque aqui há uma ordem do Espírito. Como Deus é um Deus de ordem, Deus disse, irmão Brana, volte, isso não é para você, isto é para Moisés e Elias, conforme está em Apocalipse capítulo 11, quando profetizarão por 1260 dias, que é esses 3 anos e 6 meses, ou esta última metade, ou esta final metade da última semana, para que se complete as 70 semanas de Daniel, como Deus prometeu a Daniel. Vamos aqui adiante. Agora, para nós os gentios, Deus trata conosco até que a plenitude dos gentios haja entrado. Romanos 11, versículo 25. Então vamos voltar à palavra anjos. Os serafins trataram com Isaías, purificando seus lábios para este ministrar a palavra de Deus.
Nós temos recordação que Isaías foi ao templo do Senhor. Parece que isto está registrado em Isaías, capítulo 6. Me ajude, por favor. Isaías, capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Agora, irmãos, Isaías teve que ser tocado por um anjo para poder ir e falar por Deus. Por que tanta confusão, tanto ismo? Por que tantas doutrinas, tantas igrejas, tantas denominações? Por que pregadores surdos e mudos neste século XX, sem condições de falar a verdade? É simplesmente por não darem ouvidos ao anjo que Deus tem enviado. Eu creio que este serafim que veio tratar com Isaías veio através de uma ordem dada por Deus, senão ele não viria. Eu creio que o anjo de Apocalipse 10, versículo 7, ele veio por uma ordem de Deus. Amém. E aqueles que não ouvirem sua mensagem, aqueles que duvidarem da sua mensagem, aqueles que acharem que sua mensagem é insuficiente, principalmente lançamos isto aos líderes religiosos, eles ficarão mudos, sem condições de ensinar a verdade para o povo, simplesmente por rejeitarem. Agora, vemos também os querubins tratando com Ezequiel. As suas funções, biblicamente falando, eles são mensageiros de Deus, para em seu nome dirigir nações, indivíduos e assim por diante. Nós vemos que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Nós temos que entender algo. Quando saímos em viagem para esses encontros, sejam eles nacionais, sejam eles regionais, sejam eles locais, nós temos que entender: há anjos de Deus nos protegendo. Amém. Por isso o carro capota, mas nenhuma vida é ceifada. Por isso o carro bate, só amassa a lata. Agora, se é da vontade de Deus
que aconteça alguma coisa, aí então o caso é diferente. Mas se não é da vontade de Deus, nós temos que entender, há anjos de Deus que nos protegem por onde quer que nós vamos. Aonde moramos, na cidade de Ourinhos, há uma rodovia chamada Corredor da Morte. Eu nunca vi lugar para ter demônios de acidente como aquele. Há 4, 5 dias atrás, uma carreta passou por cima de 5 pessoas dentro de um escorte. Pedaços de corpos por todos os lados, mão para um lado. Olha, e a gente tem um cuidado tremendo quando passa por aquela rodovia, e a gente vai debaixo de oração pedindo: Deus nos proteja, Deus nos guarda, Deus nos livra desses demônios, porque a rodovia é simplesmente um esconderijo de demônios, onde já tentamos tirar pessoas de dentro de rio, com gol de cabeça para baixo. Em poucos minutos poderíamos salvar elas, mas não houve tempo. No momento em que foram tiradas, apenas deram o último suspiro, o último respiro. Então vamos crer nesta noite que quando saímos para viajar, há anjos de Deus em torno dos filhos de Deus. Nós falamos que cada filho de Deus tem o seu anjo que vê a face de Deus. Vamos ler essa escritura, São Mateus 15, versículo 10. São Mateus 15, versículo 10. Logo nós atingiremos aquilo que nós desejamos. São Mateus 15, versículo 10, está escrito. É 18:10, desculpe. O número aqui está 18:10. Vede, não desprezais algum desses pequenininhos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Amém. Os anjos manifestam interesse pela salvação dos homens. Agora, irmãos, se eu já vi um anjo se interessar pela salvação dos homens, foi este 7º anjo. Ele se interessou tanto pela salvação das almas, que o fim da sua vida física foi entre as ferragens de um automóvel. Os anjos manifestam interesse pela salvação dos homens e se alegram por um pecador que se arrepende. Lucas 15, versículo 10. Há festas nos céus quando isto acontece. O profeta desta era diz assim, que Deus poderia usar qualquer coisa que Ele quisesse para pregar o Evangelho. Ele poderia usar o sol, Ele poderia usar a lua, ou mesmo os anjos celestiais. E Pedro nos diz que os anjos, em termos celestiais, desejaram pregar o Evangelho, mas Deus escolheu o homem para fazer isto. Um pregador do Evangelho real sem perversão é um anjo. E Deus teve 6 anjos terreais em cima desta terra para a dispensação gentílica do Evangelho, e hoje, atualmente, estamos vivendo debaixo da mensagem do 7º anjo de Apocalipse 10, versículo 7. Amém. O qual tem um ministério específico. Qual é o ministério específico do 7º anjo? É revelar os mistérios de Deus. Por isto, esta noiva, este povo da mensagem, eles trazem intimamente uma tranquilidade que nenhum povo carrega. Este povo não está palpando, este povo não está mais procurando,
Este povo não está mais perguntando, mais interrogando. Este povo já encontrou, amém, com o plano de Deus para a hora que estamos vivendo. Não há outro plano fora deste. Não há oitavo anjo. E se acaso houvesse um oitavo anjo, pela Bíblia Sagrada, ele teria que falar de acordo com o sétimo anjo. Nós estávamos fazendo um estudo sobre o sábado e observando como é que irmão Brana, como profeta de Deus, profeta da graça, porque Deus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, é hoje e eternamente. Se ele teve profeta na lei, ele tem profeta também para a graça. E essa escritura tem que ser entendida. A lei e os profetas duraram até João, a lei e os profetas da lei, mas na graça Deus tem profetas. Senão a Bíblia não diria: quem receber um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Então estava observando a natureza espiritual de Paulo. Paulo proibiu a igreja de guardar o sábado. Paulo advertiu a igreja para não voltar a estas coisas. E Paulo foi o primeiro anjo para a igreja gentílica. E sendo o primeiro anjo, ele foi também um profeta. Paulo foi um profeta. O sétimo anjo não poderia ser diferente, ter natureza espiritual diferente do primeiro anjo, pois o sétimo anjo também é um profeta. Amém. Amós 3, versículo 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. E se esse profeta trouxe, como trouxe a revelação dos mistérios de Deus, o anjo de Apocalipse 10, versículo 7, é sem dúvida o profeta mensageiro para a última era de Laodiceia. Amém. E nós somos privilegiados de acatar e de receber sua mensagem. Agora, nós vamos olhar aqui mais um pouquinho. Nós temos 7 eras da igreja. Isto é do conhecimento da igreja, mas eu creio que há visitantes, pessoas que nunca ouviram sobre isto. Nós temos 7 eras da igreja. Isto é para nós os gentios. As 7 eras da igreja é para os gentios. É quando Deus tira um povo dentre os gentios para o seu nome. Por isso todo gentio, aleluia, convertido ao cristianismo, tem que ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque tanto gentio como judeu e samaritano, todos que eu vejo na Bíblia Sagrada convertidos ao cristianismo, tiveram que ser imergidos nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo, o nome que está acima de todos os nomes. Eu só conheço esse nome como nome de salvação, como nome de redenção, como nome de transformação, como nome que pode perdoar pecados. Eu só conheço esse nome. E jamais poderia desfazer deste nome, porque este nome tem transformado milhares e milhares de pessoas. Este nome tem levantado lares caídos. Este nome tem levantado pregadores para anunciar a mensagem da última hora. Este nome tem levantado igrejas caídas, igrejas pagãs batizadas em títulos de Deus, sem a revelação da palavra, líderes opondo-se sobre o povo, julgo que a Bíblia não colocou, ensinamentos que a Bíblia não deu. O profeta desafiava: se alguém puder provar um outro batismo que não seja em nome do Senhor Jesus Cristo,
eu serei batizado, mas ninguém nunca pôde provar, porque cada adepto da igreja cristã neotestamentária teve que ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse é o batismo dos cristãos. Esse é o batismo da igreja primitiva, da igreja alfa e da igreja ômega. Como que a igreja ômega poderia ser diferente da igreja alfa? Ela é diferente porque não tem o mesmo espírito. E não adianta as filhas tentarem combater contra a mãe. Elas têm o mesmo espírito e depois vão se abraçarem juntas para cortar a cabeça do profeta. Nós temos 7 eras da igreja que separam nós dos gentios. Porque as 7 eras representadas no Apocalipse estão na Ásia, vejam que elas não estavam em Jerusalém, que é a cidade dos hebreus, dos judeus. Agora, cada era traz em si as características do que seria a igreja no decorrer das eras. Nós temos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e por último temos Laodiceia, que é a última era da igreja para os gentios. Cada era dessas citadas nós temos um anjo que terrenal, não um anjo celestial. No Apocalipse você encontra 2/7 anjos, mas um é um anjo terrenal, o outro é um anjo celestial. Um revela mistérios, outro anuncia outra coisa. Então estamos falando de anjos terrenais. Para a era de Éfeso nós temos o primeiro anjo, o apóstolo Paulo. Para a era de Esmirna nós temos Irineu. Para a era de Pérgamo nós temos Martim. Para a era de Tiatira nós temos Columba. Para Sardes nós temos Lutero. E para Filadélfia nós temos Wesley. E para Laodiceia nós temos o 7º anjo terrenal, que tem o nome William Marion Branham. Amém. Que veio para cumprir também Malaquias 4, 5 e 6. Eu vi um pregador pregar e nunca me esqueci. A mensagem é cardiológica. A mensagem trabalha no coração. Amém. Porque ela é própria para converter o coração dos filhos ao coração dos pais. Como podemos dizer ser apostólicos, filhos de profetas e de apóstolos, e não termos a doutrina dos apóstolos? Se alguém prega circuncisão, ele tem que entender, esta pessoa tem que entender, que ele está contra a Bíblia Sagrada. Pois houve aqueles no princípio da igreja também, que tentaram inquietar os irmãos com doutrinas várias, com coisas estranhas, inquietando a igreja, perturbando a fé daqueles que criam, com uma fé singela, humilde e simples. Porque quanto mais simples nós formos, mais Deus nos abençoará. Essas pessoas que vivem cavucando, procurando, arrastando, arranhando, vão encontrar alguma coisa assim. A melhor coisa é ficar, como Paulo disse, na simplicidade de Jesus Cristo. E isto é o que o irmão Branham veio fazer, veio nos levar à simplicidade de Jesus Cristo. Amém. Por isso o irmão Branham não nos deu nenhum ismo, nenhuma doutrina fora da Bíblia. Por isso os pregadores desta mensagem sabem pegar uma mensagem e colocar diante do povo e mostrar datas da mensagem. Eles não isolam textos da mensagem. Quem isola textos da Bíblia são os denominacionais, não os verdadeiros pregadores da mensagem.
Quem isola textos da mensagem não são os verdadeiros pregadores da mensagem, porque um verdadeiro pregador da mensagem, ele tem o Espírito Santo, amém? E o Espírito Santo não deixa lhe conduzir erradamente, porque a Bíblia diz: quando ele vier, ele vos guiará em toda a verdade, amém? Cumprir Malaquias 4, 5, 6, Mateus 17, 11 e Apocalipse 10, versículo 7. Agora, vamos aqui adiante. Nós poderíamos, se tivesse as mensagens e o tempo, estudarmos a vida de cada anjo, pois o irmão Brana traz detalhadamente a vida de cada um destes anjos e mostra como eles se aproximaram dos ensinamentos de Paulo. Pois Paulo, ele tinha tanta autoridade dada pelo Senhor Jesus, ele tinha uma autoridade tão grande neste evangelho da graça, que ele diz: ainda que um anjo venha do céu e vos traga um evangelho diferente daquele que vos tem anunciado, seja anátema. Agora, irmãos, o irmão Brana se aproximou profundamente dos ensinamentos do apóstolo Paulo, ao ponto que na sua transladação do outro lado da vida, ele viu uma multidão, e eu chego a entender que esta multidão éramos nós, era a noiva, numa visão que Deus permitiu-lhe ver. Quando ele diz: tenho pregado o que Paulo pregou, tenho pregado o que Pedro pregou, tenho ensinado como eles ensinaram, a multidão gritou: e nós estamos descansando nisso. Quem é que está descansando nisso neste século 20, nesse crepuscular da era de Laodiceia? É o povo da mensagem. Então nós já fomos vistos pela presciência de Deus lá. Como fomos elegidos nele antes da fundação do mundo, ele também já nos viu lá, amém? Por isso vocês estão descansados. Não aceite nada fora da mensagem, não aceite nada que lhe conduza para distante da mensagem. Se houvesse alguma coisa nova, viria através do sétimo anjo. Mas se ele não nos trouxe, vamos ficar com o que ele nos trouxe. Glória a Deus. Vamos caminhando aqui. Então, o primeiro anjo, nós vemos, foi o apóstolo Paulo. Agora, eu coloquei aqui: Paulo não foi somente um pregador, ele foi também profeta, ele profetizou coisas que hoje estão acontecendo, mas ele não revelou os mistérios da Bíblia Sagrada. Hein? Paulo foi transladado, viu coisas inefáveis que ao homem é ilícito dizer. Ele chegou a dizer: o que o olho não viu, o que o ouvido não viu, o que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Paulo não nos revelou os mistérios, sendo ele um profeta, sendo ele o primeiro anjo. É claro que ele não poderia fazer isto, porque a Bíblia diz que isto seria feito através do sétimo anjo, amém? Então ele não iria mesmo fazer isto. Agora vamos ver rapidamente alguns dos mistérios que este profeta trouxe, este anjo. O mistério do reino dos céus, o mistério da cegueira de Israel. Hoje nós não somos um povo contra os judeus, nós somos um povo em favor dos judeus, amém? Temos o entendimento. O mistério da transladação dos santos que vivem agora,
O mistério da igreja neotestamentária como um corpo formado de ambos judeus e gentios. Eu disse que entram gentios na noiva. O mistério da igreja como a noiva de Cristo. O mistério do Cristo vivente sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mistério de Deus Cristo. O mistério do homem da iniquidade. O mistério das 7 eras do Apocalipse. O mistério das 7 estrelas. Você que lê ali, o que é essas 7 estrelas? As 7 estrelas são os 7 anjos que eu estou te falando. A semente da serpente, casamento e divórcio. 7 trovões de Apocalipse 10, versículo 4. O mistério que não há um inferno eterno. O mistério do batismo do Espírito Santo sem sensação. O mistério do batismo nas águas. Amém. Era um mistério para a noiva, hoje não é mais. Aleluia. Hoje é um mistério, mas revelado. Para quem isto é um mistério hoje? Para o mundo denominacional, para o mundo religioso, que isola-se em Mateus 28. Isola aquele texto, o qual a referência dele é Atos 2:38, é Atos 10:48, é Atos 19:6 e assim por diante. Eu gostaria de perguntar aos sabatistas, aonde é que eles acharam referência no 4º mandamento, lá em Êxodo 20, para o Novo Testamento, porque eu não encontro referência. Agora, quando olho Mateus 28:19, ele me leva a Atos 2:38, que ali esclarece-me, ilumina-me o que Jesus mandou-me fazer: ide por todo mundo pregando o Evangelho, batizando-as, é isto, por todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Por isso Pedro não ia batizar o povo, quase 3.000 almas erradas. Por isso Mateus não chamou a atenção de Pedro, porque Mateus tinha a mesma revelação que Pedro tinha. E quando Pedro e Paulo se encontraram, ambos estavam batizando da mesma maneira, porque o Espírito Santo que operava em Pedro também já estava operando em Paulo. Era um mistério, hoje não é mais. Batizamos todos aqueles que se achegam para a mensagem da última hora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Bem, estamos quase chegando ao final. Quando você ler Apocalipse 10, versículo 7, e quando você ler Apocalipse 11, versículo 15, você distingue uma coisa da outra. Um é um anjo terreal, o 7º. O de 11, versículo 15, é um anjo celestial. Porque o 7º anjo de Apocalipse 10, 7 é revelador de mistérios. O 7º anjo de Apocalipse 11, 15 é um trombeteiro celestial, anunciando que os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor Jesus Cristo. Então isto aqui é simples demais, é fácil de se entender. Estamos vivendo nos últimos dias da igreja sobre esta terra. Deus não nos deixaria desamparados nesta hora final. Deus não deixaria os crentes sinceros, honestos, com os corações reais e verdadeiros, confundidos nesta hora final. Ele cumpriu o que ele prometeu. Elias virá antes da minha segunda vinda e restaurará todas as coisas. Nossa fé foi restaurada. Amém. Estamos numa verdadeira restauração, não numa restauração que diz ser restauração, começou e parou, mas numa restauração
até que sejamos transformados, mudados, sejamos feitos à imagem do Filho de Deus, e nos vamos no arrebatamento e estaremos para sempre com o Senhor. Amém, aleluias, glória a Deus. Deus te abençoe com essas palavras. Deus te ajude o teu entendimento. Quando eu pude entender isto, foi numa cama de aflição e de dor, com tremendo sarampo. Eu era um batista daqueles bem tradicionais, mas como você que está sentada, como você que está sentado aqui nesta noite, o profeta tem uma mensagem filmada em vídeo que se chama "Um fundo clama fundo". Ele diz: quando há um fundo que clama, há um fundo para responder. Esse seu desejo pela verdade, esse seu desejo por uma coisa real, é porque existe uma verdade, é porque existe uma coisa real, e Deus te trouxe aqui nesta noite para te mostrar estas coisas, para que você não continue em decepção. Quando começamos, alguém dizia: vocês serão decepcionados. Ajuntavam os líderes da igreja, vinham de 10, 12 em cima da gente: vocês serão decepcionados. Mas lá vai 20 anos pela graça de Deus, não fomos decepcionados, não seremos decepcionados, pelo contrário, estamos cada dia mais firmados, aleluia, nesta verdade da última hora, ao ponto que pode queimar essa Bíblia, pode queimar as literaturas, elas já estão nas nossas almas, elas já estão nos nossos corações, não há mais condições de tirar. A fome não tira, a espada não tira, a nudez não tirará, a perseguição não tirará, o Concílio Mundial de Igrejas não tirará esta mensagem do coração do povo eleito de Deus. O dinheiro não pôde tirar esta mensagem de William Branham. Deixe de pregar contra as mulheres, irmão Branham. Deixe de falar contra o cabelo cortado, deixe de falar contra a calça esporte, deixa, e nós flertaremos aviões, e o senhor não andará mais de carro pelas rodovias, arriscando sua vida para pregar esta mensagem. Não, irmão Branham diz: não, senhores, eu como bolacha, eu tomo água do rio, mas eu continuarei pregando essa verdade. Aleluias. Amém, glória a Deus, aleluia, a Ele, aleluias. Os unicistas se reuniram com os trinitarianos, e um puxava William Branham para cá, outro puxava para cá, e dizia: nós queremos você, irmão Branham, mas você tem que deixar eles. Não, o irmão Branham chamou os dois líderes e disse: olha, você continue unicista, você continue trinitariano, eu continuarei um cristão. Aleluia, glória a Deus, eu continuarei pregando a verdade. Vocês estão vendo esses homens aqui em cima? Esses homens poderiam ocupar cargos nesta nação tremendos. Esses homens poderiam ser líderes religiosos desta nação, que fariam um movimento terrível nesta nação. Mas Deus cruzou o caminho destes homens. Deus um dia cruzou o caminho destes homens e disse: você será um atalaia meu, amém. Você não será um atalaia desta igreja, daquela denominação, daquele credo, daquele dogma. Você será um atalaia meu, amém. Por isso ninguém pode torcer estes homens hoje. Glória a Deus. Oh, irmãos, vocês têm que entender uma coisa: Ibitinga está neste fim de semana sendo visitado por anjos. Glória a Deus.
Só de você vir aqui, visitante. Por favor, quantos nos visitam? Por favor, levante a mão. Os que nos visitam, por favor. Há vários visitantes. Deus te abençoe, Deus te ajude, Deus abra o teu entendimento. Mas só de você pisar neste lugar que tem sido usado para acontecimentos esportivos, espetáculos esportivos, só de você deixar o teu lar, dirigir-se a este lugar para ouvir estas palavras, você já está abençoado, você já está abençoada, aleluia, perfeitamente. E eu vou chamar um visitante aqui neste momento, que entrou aqui e você tem uma doença incurável pela medicina, mas Deus pode te curar aqui nesta noite. Por favor, o visitante que veio aqui desta maneira, rapidamente, visitante, não irmão na fé, visitante, doença incurável. Você é desenganado pela medicina, ou você é desenganada pela medicina. A medicina já tirou as mãos de você. A medicina diz: agora é só Deus. Eu quero orar por você nessa noite. Por favor, visitante, nenhum irmão e nenhuma irmã, visitante que entrou aqui desenganado pela medicina, eu quero orar por você. Não há ninguém? Por favor, levante a mão se haveria alguém dos visitantes. Não há ninguém? Desenganado pela medicina, a medicina já tirou as mãos de você. Não há ninguém dos visitantes assim? Todos estão entendendo? Apenas só mais esta vez, só mais esta, quem nos visita nesta noite pela primeira vez, e você é desenganado ou desenganada pela medicina, eu gostaria de orar por você. Por favor, se alguém manifeste com a mão assim levantada, e você virá aqui, eu orarei por você. Não há ninguém? Deus te abençoe. Graças a Deus por isto. Mas se houvesse, eu creio, oraríamos e você sairia daqui curado ou curada nesta noite. Uma pequenininha palavra só sobre isto. Isto não tem falhado nunca. É um pequenininho dom. Quarta-feira passada, terminando o culto, o Espírito me diz: há uma pessoa dentro da igreja que a acusaram hoje de algo que ela não fez. Ela foi acusada de uma coisa que ela não deve. E eu simplesmente lancei esse apelo à igreja, fiquei quieto por um momento, ninguém se manifestou. Eu falei novamente: por favor, irmãos, uma pessoa que foi hoje acusada, caluniada, e você não deve isto, eu gostaria de orar por você. Rapidamente levantou-se um irmão calado, quieto, preciosíssimo, e ele veio à frente para receber oração. Todos entenderam o apelo que eu fiz? Por favor, todos entenderam? Levante a mão. Os visitantes entenderam? Deus te abençoe. Vamos curvar nossas fontes nesse momento, dirigirmos uma palavra de oração e devolver a plataforma ao pastor Walter Gonçalves e agradecer por esses momentos que podemos transmitir a palavra de Deus. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, eu creio neste momento que se alguém se envergonha nesta hora de manifestar-se, de vir até este lugar que tem sido formado para pregar a Tua palavra, o Senhor estenda as Tuas mãos de misericórdia nesta hora, curando dos pés à cabeça, das unhas dos pés aos fios de cabelo,
curando o câncer neste momento, curando a epilepsia neste momento, curando a bronquite alérgica, asmática neste momento, tirando as pedras dos rins, tirando as pedras da vesícula nesse instante, colocando colunas em perfeição nesta hora, curando cérebros afetados nesta hora, curando o sistema nervoso nesta hora, ó Deus, operando sinais, prodígios e maravilhas, repreendendo toda dor, toda inflexão, toda inflamação nesse momento e dando saúde a todos aqui presentes, em nome do Senhor Jesus, e para a tua glória nós te pedimos, amém. Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe, irmã, e obrigado por me suportar esses momentos. Ainda com os olhos fechados, vamos cantar aleluias, aleluias. Glória a Deus. Dá um som. Aleluia, aleluia. Louve a Deus, adore a Deus. Aleluia, boca, cante para Deus. A Deus seja glória. A Deus glória por seu grande amor.
suas mãos para os céus nesta hora, em gratidão a Deus por tudo que nós temos ouvido nesse instante. Você é agradecido ao Senhor pela mensagem que você tem. Ore nesse instante agora. Aleluia. Coloque a tua mão sobre a tua irmã que está ao teu lado, sobre o teu irmão que está ao teu lado, o teu vizinho aí. Os sinais seguem aos que creem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus eterno, tudo que nós ouvimos nesta noite é a pura verdade. Nós cremos nisso, ó Pai. Por isso, nesse instante, com estas mãos colocadas uns sobre os outros, ó Pai, nós oramos agradecendo ao Senhor pelo poder da cura divina, pelo poder libertador, pelo poder salvador aqui nesta noite, o qual foi derramado sobre nós. Senhor, sela em cada coração esta bênção, Senhor, que possamos nós voltar para os nossos lares, para os nossos lugares de aposento, e ali, Senhor, podermos sentir a presença do Senhor. Pai, nesta hora, Senhor, eu lembro dos irmãos que vão viajar amanhã para estar aqui logo de manhã no culto de escola dominical. Senhor, esses anjos do Senhor estejam em cada excursão, abençoando esses irmãos até aqui. Nós oramos crendo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quantos foram abençoados? Diga amém. Só 50%. Vamos os 100% dizer amém. Quantos foram abençoados? Diga amém. Aleluia. Graças a Deus. Amanhã cedo, se Deus assim nos permitir, 8h15, nós estaremos aqui para a escola dominical. 16h, nós estaremos aqui com culto para os jovens. Todos os jovens se assentem aqui na frente, sejam participativos, e que esse encontro não seja um encontro com aquele rapaz, com aquela moça, mas que seja um encontro com quem? Jesus Cristo. Glória a Deus. Seja um encontro com Jesus Cristo. Estou achando ser assim um pouco assim. Hoje está mais calor. Vamos dizer encontro com Jesus Cristo. Encontro com Jesus Cristo. Amém. E glória a Deus. As duas pombinhas estão ali. Glória a Deus. O Espírito Santo, quando há muito barulho, ele sopra com mieira. Mas só que ele está em todos os lugares aqui nesta noite. Amém? Graças a Deus. Eu quero agradecer de coração a presença de cada visitante. Se houver algum pastor, alguma autoridade do nosso meio, que Deus te abençoe. Amém? Graças a Deus. No final, ao sair ali, nós temos lanche. Está frio, mas tem sorvete, tem refrigerantes. Dá uma pequena taxa. Você, ao sair, tome seu lanche ali, querendo receber a fita dessas mensagens tão abençoadas, né? Nós temos fitas de vídeo, eu creio que está no vídeo. Não está? Você peça sua fita, leve para casa esta bênção. Amém? Graças a Deus. Irmãos, chegando ao final desta reunião, o irmão Valdir e o pastor Otacílio estarão aqui embaixo. Você que precisa de uma orientação ou mais uma oração, vem aqui à frente, eles estarão aqui e te atenderão. Amém? Graças a Deus. Às vezes você não entendeu o apelo do pastor Ezequiel, mas vem e fale com esses obreiros que estarão aqui orando por você. Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Aperte a mão do seu irmão, da sua irmã e diga: irmão, Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Agora. Eu tenho duas caravanas e serve para outros também. Jaú, né? Atenção, irmão. Graças a Deus. Vamos adorar a Deus com as nossas oferendas.